Muito bom. Vamos começar, Rê, até porque a gente só tem 30 Vamos. minutos, temos um monte de assuntos, né, para tratar e a gente, obviamente, quer que os participantes aqui interajam com a gente, mandando suas dúvidas, suas perguntas. Então, daqui a pouquinho os demais se juntam a gente também para fazer esse bate-papo sobre esse tema tão importante que é a ansiedade e quem nunca, né? Quem nunca passou Uhum. por momentos de grande ansiedade ou está passando agora, exatamente. Então, estou animada para esse bate-papo, né? Amanda compartilhando porque é um tema que, de forma geral, toca a todos nós. Então, Vanderlei também, primeiro a quero área, agradecer muito um monte de gente. Agora o pessoal vai se conectando. é Então, isso. super bacana. Quero primeiramente agradecer a participação de todo mundo, a presença, né, a disponibilidade aqui, dedicar 30 minutos para esse tema que é para o nosso próprio desenvolvimento, né? Para a gente aprender um pouco a lidar, a gerenciar melhor a nossa ansiedade no dia a dia, o que obviamente nos traz mais bem-estar, né? Traz uma vida mais leve e com menos preocupações, talvez. Então, muito obrigada, é realmente um prazer estar com todos vocês aqui hoje. Eu quero só me apresentar rapidamente para quem ainda não me conhece. Meu nome é Renata Charuti. Eu hoje trabalho na consultoria Essente. Eu fundei a Essente há 3 anos atrás, que é uma consultoria de treinamento e desenvolvimento. Mas antes disso, eu trabalhei por 18 anos no mundo corporativo, sempre em recursos humanos, ou seja, sempre trabalhando com o que eu realmente gosto, que é trabalhar com pessoas e especialmente desenvolver pessoas, né? Então, eu compartilho essa paixão com a Regina, que é a nossa convidada hoje, que eu tenho o maior prazer em trazer para esse bate-papo comigo. A Regina também tem uma longa carreira aí no mundo corporativo, trabalhou por 25 anos na Avon, grande parte disso em recursos humanos também, e assim como eu, ela tem toda a sua formação voltada para pessoas. Então, uma delas especificamente, que a gente vai explorar bastante aqui hoje, né, Rê, o seu conhecimento todo com a especialização em psicologia junguiana. E a Rê tem uma característica que eu adoro e que por isso eu gosto sempre de trocar muito com ela, que é uma curiosidade intelectual, e ela tem interesse por tudo. Ela busca saber de tudo, ela se envolve em tudo, ela participa de tudo quanto é cursos e ela lê muito. Então, como ela traz, né? E ela tem estudado bastante esse tema de ansiedade, inteligência emocional e etc. Surgiu a nossa ideia de fazer essa live e compartilhar um pouco desse tema com vocês aqui hoje. Seja bem-vinda, Rê. Obrigada, Renata. Eu queria primeiro agradecer pela oportunidade de estar aqui para a gente falar sobre esse tema que, como você mencionou, é muito importante, principalmente nos dias de hoje. E também queria agradecer por todos que estão aqui com a gente, que aceitaram o nosso convite para estar esses 30 minutos conosco. Espero que seja produtivo para todos e que vocês possam participar também ativamente. Sem dúvida. Muito bem-vindos. Então vamos lá, Rê, falando um pouco do nosso contexto, né? Não só no momento atual, que nós sabemos tudo que a gente tem passado, mas desde um pouco antes até, né? Com esse mundo complexo e mudando o tempo todo, que a gente já vem de alguns anos para cá. Tem até, né, um acrônimo aí que a gente chama de VUCA, para quem não conhece, né? Esse mundo volátil, incerto, complexo, ambíguo, que tem toda uma revolução tecnológica ditando muito a velocidade das mudanças, né? E isso por si só traz uma necessidade da gente se adaptar o tempo inteiro, trazer uma habilidade muito grande de aprender coisas novas, desaprender talvez algumas, reaprender outras. Isso por si só traz uma certa ansiedade. A gente já convive com isso de algum tempo para cá. Mesmo essa questão de o quanto a inteligência artificial vem e talvez faça com que alguns empregos, né, alguns trabalhos deixem de existir para dar lugar a outros, isso tudo gera muita ansiedade de forma geral. E no momento que nós estamos vivendo agora, né, nos últimos 5 meses, isso o mundo todo, não é nenhum privilégio só nosso aqui do Brasil, mas infelizmente com essa pandemia, o nível de ansiedade das pessoas tem subido significativamente. É muito difícil a gente conversar com alguém que não relate um alto nível de ansiedade, com impacto, inclusive, às vezes, em outras questões da vida, né? Um nível de ansiedade bastante importante que tem trazido prejuízos. E por isso a nossa ideia é de falar sobre isso. E aí eu queria aproveitar, Rê, falando um pouco desse contexto, antes da gente entrar em dicas e como é que a gente lida com isso, desmistificar um pouco o conceito da ansiedade, né? Porque todo mundo se diz bastante ansioso, mas por vezes tem dúvidas do que isso significa de forma geral. Então, se a gente pudesse resumir, né, de uma forma simples, o que é ansiedade, como é que você diria isso pra gente? Então, a ansiedade, de fato, ela é uma reação do nosso organismo frente a situações de perigo. E de que forma que ela
se traduz? Ela se traduz por medo, preocupação e nervosismo intensos. Então, quando a gente tem uma reação a situações de perigo, o que a gente tem que estar atento é o tamanho deste perigo, porque o que acontece? Às vezes ela é desproporcional ao tamanho da ameaça que está vindo, e aí realmente traz uma ansiedade muito grande. O que a gente tem até como dica é falar que 90% das nossas preocupações são criações da nossa própria cabeça, ou seja, nós mesmos criamos, por isso que a gente chama de pré-ocupações. Então a gente sempre que refletir quando a gente está diante de uma ameaça. Essa ameaça é real ou é fruto da minha cabeça? Fazendo essa reflexão, provavelmente a gente vai eliminar muitas delas. Algumas ficarão, com certeza, mas a gente vai ter que mensurar o tamanho, que a gente sabe que o que não é mensurável não é gerenciado. Então, vamos trabalhar dessa forma. E um dado interessante da OMS é que 24% dos brasileiros, eles sofrem algum transtorno de ansiedade ou depressão. Então, a gente tem que estar atento a esse ponto de mensurar o tamanho da ameaça frente ao perigo de fato, se é que ele existe. Que interessante o que você está trazendo, Rei. Então, dá para a gente relacionar a ansiedade com algo futuro, na verdade, né? Quando você fala que são preocupações, são coisas que a gente fica com receio, que estão por vir, que são frutos da nossa imaginação, a gente pode dizer, portanto, que a ansiedade está relacionada ao futuro, não necessariamente ao presente e menos ainda ao passado, mas é pelo que está por vir e que às vezes nem vem, de fato, né? Porque é a gente que fica criando cenários aí hipotéticos que por vezes nem se confirmam. É fato, ela de fato ela vem de uma expectativa apreensiva ao que está por vir. E nesse momento, o que está por vir é muito duvidoso. A gente já tinha dúvidas no mundo VUCA, que já vivemos há bastante tempo, agora mais ainda. Então, esse que é o nosso risco. Realmente é pensar no futuro quando a gente está vivendo o presente. Aí já vai uma dica pequena, simples, mas que pode nos ajudar. Se a gente está dizendo que a ansiedade tem a ver com o futuro, então a gente pode. Todas as pessoas já se sentiram ansiosas em algum momento da vida, quando, por exemplo, fazer uma prova importante. O que a gente pode fazer? A gente pode dar uma enganada na nossa mente. Como? A gente pode se imaginar que já passou pela prova e que deu tudo certo. O nosso cérebro vai entender que aquele futuro já aconteceu e a gente vai conseguir minimizar bastante a nossa ansiedade do momento. Então, é uma coisa simples que, se vocês puderem tentar, vai trazer bastante resultado, com certeza. É interessante o que você está trazendo, né? Porque o nosso cérebro ele é bastante complexo, né? E eu também sou uma apaixonada por entender o funcionamento do cérebro humano, então a gente acaba se aprofundando nisso. E essa questão de enganar, entre aspas, o cérebro tem muita relação com que o cérebro ele não distingue o que é uma ameaça real de uma ameaça percebida, né? Se ele interpreta como uma ameaça, ele já faz com que a gente fique ansioso, enfim, tem algumas reações aí típicas desse momento. Então, quando a gente projeta algo positivo, como se ele já tivesse acontecido de uma forma interessante, de novo, o cérebro não identifica que isso é só uma imaginação, por isso que ele traz esses efeitos positivos. É bem interessante de saber isso, muito bom. O Rei, tem uma outra questão que as pessoas confundem bastante, né? E por vezes até não consegue identificar muito o que está sentindo, que é essa confusão entre ansiedade e depressão, né? As pessoas às vezes confundem os sintomas, acham que estão com uma coisa quando na verdade estão com outra. O que você pode nos dizer sobre isso, né? Elas são diferentes? Elas têm alguma relação? Como é que a ansiedade se relaciona com a depressão? Elas são diferentes, sim, mas estão relacionadas. Uma pessoa que está sofrendo de ansiedade, ela pode ter momentos de depressão, ou seja, quadros depressivos. Porque a gente tem que lembrar que a depressão é uma doença que tem um funcionamento não tão correto bioquímico no nosso cérebro. Então, tem tratamento, ok, não é o foco da nossa live de hoje, mas você está muito ansiosa, você pode ter quadros depressivos. E quais seriam os sintomas, né? Você ter tristeza profunda, você deixar de ter prazer naquilo que você fazia anteriormente com maior prazer, você não ter vontade de fazer as coisas simples do dia a dia. Então, isso são os quadros depressivos que aparecem quando a pessoa está muito ansiosa. Uhum. Interessante. E tem uma outra coisa que acho também é importante a gente falar, né, Rê? A ansiedade, ela é de todo ruim, né? Porque às vezes a gente fala da ansiedade sempre como algo negativo, mas ela tem uma dose de positividade, né? Em certo grau, ela pode trazer benefícios, não pode?
Pode, porque quando a gente fala da ansiedade, a gente está falando que a gente tem uma insegurança com relação ao futuro. Uhum. Mas ter uma certa insegurança é importante. Por quê? Porque isso te traz um desafio. E toda vez que você tem um desafio pela frente, você aprende com ele. Então, ou seja, não podemos nos desvencilhar dos desafios. A gente quer cada vez mais para poder aprender mais. Então, a insegurança na dose certa, ela traz esses desafios. Como a gente já falou um pouquinho antes, é dosar. Então, ou seja, verificar o tamanho do perigo que tem pela frente, se ele é tão grande quanto a gente está projetando. Legal, ótimo. E para entender um pouquinho, né, Rê, de onde vem a ansiedade? Porque a gente sabe que muitas vezes temos os sintomas aí que geram ansiedade, a gente se sente ansioso, mas a grande parte das pessoas às vezes não sabem de onde ela vem. Como é que a gente entende isso de uma forma simples? Porque sabendo a origem, talvez seja mais fácil trabalhar, né, na reação e em como administrar essa questão. Para isso a gente tem que entender melhor o nosso cérebro e a gente vai usar os conceitos da neurociência. A neurociência, de uma maneira simples, ela estuda o cérebro, o funcionamento dele e qual que é o seu impacto no comportamento humano. Então vamos começar por aí. O cérebro, ele é binário, que significa que ele trabalha com ameaças e recompensas. Então, por que que ele qual que é a principal função do nosso cérebro? O nosso cérebro tem como principal função garantir a nossa sobrevivência, isso desde sempre. Então, ele tem uma tendência a ver mais ameaças que recompensas, por quê? Porque desde os nossos antepassados, tudo, ou quase tudo, né, era uma ameaça real. O próprio Jung já falava que a questão da ansiedade é inerente ao ser humano, que o mundo nunca pareceu um lugar seguro. Então, o cérebro aprendeu a ver tudo como ameaça. Então, a gente tem que trabalhar nesse sentido, por quê? Porque ele vendo tudo mais como ameaça do que como recompensa, ele tem o que a gente chama de viés de negatividade. Então, a gente tem que ensinar o cérebro a ver as coisas de maneira mais positiva. E para isso, a gente pode fazer um exercício rápido aqui com as pessoas, que colocaram nos comentários, os sentimentos que vêm à cabeça de vocês, quando vocês pensam na pandemia, o que vem de sentimento na sua cabeça nesse momento? Escrevam aí para a gente ter uma ideia do que está passando pela cabeça de vocês. Legal, se vocês puderem interagir com a gente aqui pelo bate-papo, compartilhando um pouco dos sentimentos desse momento, vai ser bacana. Incerteza, insegurança, desemprego, medo, Medo. insegurança, afastamento, incertezas, mais incertezas. Acho que essa palavra do semestre, né? Do ano, talvez. Desânimo, Do ano. insegurança, medo, incerteza, medo. Impossibilidade de conviver com as pessoas mais próximas, que é bem triste. Risco sobre o Triste. futuro. Insegurança, incerteza. Um alerta e preocupação. Interessante. Como vocês viram, aí a maioria, ou quase todas, né, os sentimentos que apareceram foram sentimentos mais negativos, o que confirma o viés de negatividade do cérebro e também tem a ver com o momento que a gente está vivendo, onde realmente a gente tem tido mais notícias ruins do que positivas. Mas se nesse mesmo momento alguma pessoa tivesse trazido um sentimento positivo como oportunidade, como forma de ver as coisas diferentes, outras pessoas colocariam isso. Por quê? Porque a hora que a gente percebe que alguém está vendo algo positivo, a gente começa a ver também. Então é isso que a gente fala de ensinar o cérebro a ver o lado positivo. Não é se distanciar do que está acontecendo de fato, mas é tentar ver mais as coisas positivas que a negativa. Porque ver as coisas negativas, ele já faz sozinho, ele não precisa da nossa ajuda. Ele já tem isso desde sempre. Então já é algo que é inato a ele, né? Uma outra coisa que eu queria falar sobre isso, desculpa. Não, só ia falar que essa questão da negatividade a gente vê no nosso dia a dia, que a gente é muito mais afetado pela crítica do que pelo elogio. Então a gente, por exemplo, um exemplo bem rapidinho, a gente teve um dia bom, um dia ok. No final do dia a gente recebe um feedback que não foi tão positivo. Pronto, acabou com o nosso dia bom. Então a gente esqueceu tudo que teve de positivo e se fixou no negativo. O negativo, o feedback negativo, a gente tem que aceitar, ver o que a gente pode fazer com ele, ok. Mas aí não deixar que ele passe por tudo que foi positivo durante o dia, né?
Aquele famoso ditado, né? Para uma coisa ruim que acontece, você precisa de várias outras boas para reverter, né? Porque é esse viés que o cérebro tem de focar mais no negativo do que no positivo. Bem interessante. E a gente sabe, Rê, que assim, obviamente a ansiedade, né? A causa da ansiedade é muito individual, né? Cada pessoa tem o seu motivo, tem coisas que eu lido bastante bem, que para você talvez fosse, né, um gatilho aí para sua ansiedade e vice-versa, porque as pessoas são bastante únicas nesse sentido, né? Mas, obviamente, quando a gente vive um mesmo contexto, como estamos todos vivendo agora, algumas coisas são mais comuns e geram mais ansiedade. Por exemplo, incerteza, né? Várias pessoas trouxeram aqui Uhum. nos comentários que a palavra que vem à cabeça nesse momento é incerteza. Você conseguiria dizer para a gente, assim, quais são os principais elementos neste momento que estão gerando mais ansiedade nas pessoas? Quando você fala que cada um tem os seus próprios motivos, você está muito alinhada com Jung, Ai, que Xuxa é a chata. questão da. É claro, imaginava já. A questão da individualização. Realmente, a gente, como indivíduo, a gente tem as nossas forças, nossas fraquezas. E realmente o que pode impactar a mim pode não impactar o outro. No momento normal, o que a gente não pode esquecer é que, como a gente falou agora há pouco, que o cérebro ele tem como principal função manter a nossa sobrevivência, a pandemia fez com que a gente vivesse no momento total, no modo de sobrevivência. Então, isso é muito importante a gente não tirar isso da nossa frente, né? Mas a gente pode dizer de três gatilhos que podem estar causando uma ansiedade maior nas pessoas, que são inerentes à maioria das pessoas por conta mesmo do momento que a gente está vivendo. Eles não estão em ordem de importância, mas a gente vai falar de três, cada um deles a gente vai falar um pouquinho a mais. O primeiro seria a infoxicação. Não estou falando errado a palavra, não. É um neologismo para dizer intoxicação com informações. O segundo seria o isolamento e distanciamento social. E o terceiro que a gente vai falar é sobre cobrar-se em demasia e assim como cobrar os outros demasiadamente. Então vamos começar com a infoxicação. O que a gente quer dizer com isso? A gente quer dizer que a intoxicação com excesso de informações e o desejo de se manter atualizado e conectado. Então imagina, a gente tem várias redes sociais, essa que a gente está aqui agora, Instagram, Facebook, tem redes corporativas, profissionais, tem todos esses aplicativos, Netflix, então, ou seja, é uma sopa de letras e a gente quer estar conectado e atualizado o tempo todo. Esse é um ponto. Rê? Oi, Rê? Ai, perdi. Oi? Oi? Voltou? Voltou. Agora voltou, sim. Ai, que bom. Desculpa, conexões. Então, eu estava falando Imagina. que no século XVII, o Descartes dizia, penso, logo existo. Hoje a gente fala, estou conectado, logo existo. Então, um exemplo simples, usando um nome fictício. Então, eu estava pensando outro dia numa amiga de faculdade, que faz tempo que que nunca mais ouvi falar dela, Melissa Quinn. Então, o que eu fiz? Vou buscá-la nas redes sociais. Então, procuro no Facebook, no Instagram, vou procurar no Google, vou procurar no LinkedIn, procuro em todos os lugares. Não achei em lugar nenhum. Ela não tem um nome comum para eu ter que achar que ela está... Ela pode ter se casado, sem dúvida nenhuma, e ter eliminado esse nome. Mas a primeira coisa que veio na minha mente é, coitada, não está mais entre nós. Porque se ela não está conectada, o meu primeiro pensamento é, ela não existe mais. Então, ou seja, no meu caso, eu vou continuar procurando essa pessoa com o nome verdadeiro dela, que não é esse, mas é assim que funciona. Só que o que acontece? A gente sabe que esse excesso de informações nos traz dificuldades, mas a gente tem uma informação que queria compartilhar com vocês, que é o seguinte. O Eric Schmidt, ele foi o ex-CEO do Google. E ele disse o seguinte, a cada 2 dias, veja bem, a gente está falando 2 dias, a gente produz o mesmo volume de dados que a humanidade levou para produzir desde o início da civilização até 2003. Então, você imagina, 2 dias para produzir tudo que foi produzido desde o início da nossa civilização até 2003. Então, imagina o quanto que tem, é assustador esse número. Então, esse número de dados que estavam disponíveis e que a gente pode se interessar por eles e quer se manter atualizado, ele é muito mesmo. E tem um detalhe, a gente cognitivamente, e falando de cérebro, cognitivamente a gente não dá conta de se inteirar de todos esses assuntos, de todos esses temas, que é muita informação. O que a gente tem que fazer?
Então a gente tem que limitar as informações. Mas limitar como? Escolher aquilo que tem mais a ver com o seu momento presente. Então, ou seja, aquilo que faz parte da sua vida pessoal ou vida profissional que você quer se focar mais. Então, a Renata falou que sou muito curiosa, tal, isso é bom, mas também tem esse lado que você quer se interessar por tudo e você não dá conta. Então, você vê, aquilo que te é mais importante nesse momento, foca nisso. E não deixa essas coisas que te atrapalham ficarem interferindo naquilo que você está focando. Depois você vai ter tempo de focar nas outras coisas que você deixou de lado no primeiro momento. Porque a gente sabe que o cérebro não vai dar conta de tudo mesmo. A Uma palavra outra é coisa foco, que né, Rê? é foco. A palavra, quando você fala de informações, e Augusto Cury também é um conhecido aí, ele fala que a síndrome do pensamento acelerado. Então, é muita coisa povoando a nossa mente o tempo todo. Sim. Então, ele fala assim que não é a quantidade de pensamentos, não a qualidade, que gera ansiedade. Então, ou seja, você pode ter só pensamentos bons, mas todos eles em quantidade também vão gerar ansiedade. Sim, Então, vamos estar atentos à questão da infoxicação. Ok? Quer perfeito. fazer algum comentário sobre isso, Renata? Então, acho que só um complemento com relação ao cuidado, né, com o excesso de informações. Além de tudo, a gente tem o desafio de ainda descobrir o que é verdade e o que é mito, né, o que é fake news, que está povoando aí também o tempo todo as redes sociais, a internet, etc. Então, além de, obviamente, focar no que verdadeiramente interessa nesse momento e deveria ser a nossa prioridade, isso também é muito individual, cada um tem o seu, né, o seu tema do momento, também muito cuidado com a fonte, porque às vezes a fonte ela não é segura, então tem que buscar também informações de fontes que sejam mais seguras. Muito Com bom. certeza, excelente Legal, dica Rê. mesmo. E o Vamos agora segundo falar ponto? do segundo gatilho. O segundo gatilho, isolamento e distanciamento social. Não é algo que a gente escolheu, nos foi imposto pela pandemia, só que tem um detalhe, né? A gente, ser humano, e nesse ponto a gente se assemelha aos animais, né? Nós somos seres sociais. E somos gregários. O que isso significa? A gente vive em grupos. Os animais também vivem em bandos, até pela própria sobrevivência deles, né? Então a gente tem muita dificuldade de lidar ficando isolado ou distanciamento ou distanciado das pessoas. Então a gente tem que estar bastante atento a que forma que a gente pode trabalhar com isso. Se a gente precisa dessas conexões e elas não podem ser feitas de maneira presencial, a gente pode fazer como a gente está fazendo agora, de uma maneira pela internet, da forma que for melhor. O detalhe é que a gente não pode esquecer que a proximidade física, que a Renata a gente comentou isso num outro momento, a proximidade física não significa que você tem que estar próximo da pessoa. O que eu estou dizendo? Que perto é diferente de próximo. Você está perto da pessoa, eu e a Renata não estamos perto, mas nós estamos próximas. Fisicamente, Por né? quê? Isso, porque proximidade física é diferente de uma proximidade de fato, porque a proximidade de fato significa que a gente tem interesse genuíno daquilo que está sendo tratado e que eu estou preocupada com a pessoa. E tem um outro ponto também que a gente não escolheu esse isolamento, esse distanciamento, que você fala assim, mas eu sempre quis tirar um momento para ficar sozinha comigo mesmo, colocar o pensamento em dia. E no começo da pandemia, muitas pessoas acharam até legal ficar em casa. Bom, agora eu vou colocar tudo em ordem, nada. Só que isso nos foi imposto. A gente não Exato. escolheu. É diferente você escolher passar o fim de semana em casa. É bem diferente, né? Exatamente. E eu acho que aqui tem uma questão interessante, né, Rê? Que tem até alguns especialistas especialistas mudando um pouco o nome, né? Ao invés de chamar de distanciamento social, estão começando a chamar de distanciamento físico, porque a ideia não é que a gente se afaste socialmente de ninguém, que a gente mantenha essa proximidade, essa conexão, justamente pelo que você disse, né? Somos seres sociais, nós precisamos disso. Então, a ideia do distanciamento é que seja físico, por conta de tudo que a gente já sabe, mas não social. A gente precisa encontrar formas de socializar porque isso também é inerente ao ser humano. Muito legal. E o Isso. último ponto E da teve. cobrança. Ah, tá. Só um ponto adicional Claro. sobre a questão do somos seres sociais. Teve um estudo da Universidade da Califórnia que mostrou que a dor social e a dor física, elas mexem com o mesmo local do nosso cérebro. E o que a gente fala de dor social? Exatamente isso. É você estar afastado das pessoas que você gostaria de estar perto e tudo mais. E, Uhum. além disso, também tem um detalhe. Estarmos afastados, ou seja, essa questão de sermos seres sociais, impacta também o nosso lado cognitivo. Então, acaba impactando também a nossa capacidade de produzir. Então, veja como é importante, é algo que a Perfeito. gente não se dava conta.
Com certeza. E vamos para o terceiro, e não menos importante. É isso. Nosso terceiro gatilho, que é cobrar-se demais ou cobrar os outros demais. Como que a gente está vivendo agora? Não todo mundo, mas a grande maioria está em home office, só que além do home office tem o homeschooling para quem tem filhos, porque as escolas não estão abertas, então os pais têm que dar conta também do ensino dos filhos, garantir que eles façam o que eles recebem através do governo ou mesmo das escolas particulares. Tem também todo o trabalho de casa, que antes as pessoas podiam não ter uma ajuda, mas hoje tem que ser feito todo pelas mesmas pessoas. E ao mesmo tempo a gente quer dar conta de tudo, e quer entregar cada vez mais, quer seja onde a gente trabalha, ou mesmo estudando, a gente quer fazer sempre o melhor, dar o melhor de si. E a gente está se cobrando demais, e a gente não vai conseguir continuar dessa forma. Então a gente tem que estar muito atenta às horas que a gente está trabalhando, o que a gente está exigindo da gente mesmo, que às vezes a gente exige mais da gente do que dos outros, mas também ter mais empatia e ver que você não consegue exigir, o que você consegue integrar não é a mesma coisa que a outra pessoa consegue. Então vamos ter empatia e se cuidar até no tempo que a gente está se dedicando a esses assuntos. Sem dúvida, Rê. Não, e a Mayra está comentando aqui, né, que é muito difícil ficar longe, ela gosta de ter essa proximidade com as pessoas, abraçar e ficar longe, né, das pessoas que ama, realmente está ficando cada vez mais difícil, porque uma coisa é a gente passar por isso por um mês, dois, outra coisa é a gente está quase 5 nisso e sem muita perspectiva de quando a questão melhora, né? Então, é realmente um exercício diário, a Marci comentou aqui também, né? Um exercício diário essa questão de driblar a ansiedade e encontrar alternativas para a gente lidando com essas questões que disparam cada vez mais a ansiedade, né? Acho que também a questão do ser social, junto com a cobrança demasiada, as pessoas estão sofrendo por razões diferentes. Umas porque estão sozinhas em casa, literalmente, não dividem casa com nenhuma outra pessoa, e aí o distanciamento físico é muito grande, não tem ninguém, né, para conviver, para compartilhar e para tocar no dia a dia. Outros, pelo contrário, estão sofrendo porque está com a casa super lotada. É a mãe, é o pai, são os filhos, né? E dois em home office, os filhos na escola, e às vezes não tem tanto espaço assim, ou tantos computadores assim, para que as pessoas possam cada uma fazer as suas próprias atividades. E aí tem um sufocamento um pouco de precisamos respirar, né? Conversar com outras pessoas, estar em outros ambientes. E isso tem trazido realmente dificuldade por diferentes razões, mas dificuldades para todo mundo. E a gente tem visto estudos também que estão mostrando que as pessoas em home office estão se mostrando mais, que elas estão recebendo mais estímulos de estresse, ou seja, estão se sentindo mais estressadas e, ou seja, mais propensas a ter essas síndromes, né? Quer sejam de ansiedade ou de depressão. Então, e afeta também o nosso lado cognitivo, como a gente falou. Então, as pessoas que estão vivendo mais afastadas, que a gente não está podendo ir tomar aquele cafezinho no meio do dia, conversar com a pessoa que está ao seu lado, você se torna também menos criativo. Então, mais desafios aí para a nossa frente. Sem dúvida. E olha, o tempo voa, a gente poderia ficar aqui horas falando, mas já estamos nos minutos finais da nossa live, então eu queria te fazer uma última pergunta, Rê, que é assim, considerando que é impossível a gente eliminar todos os fatores de estresse, né? Pelas mais variadas razões, e tem coisas que fogem ao nosso controle, a gente precisa administrar isso da melhor forma, né? Quais são as dicas, algumas dicas práticas aí simples de dia a dia que a gente pode adotar na nossa rotina e que vai trazer mais tranquilidade um pouco, né? Diminuir essa ansiedade e trazer um pouco mais de bem-estar para a gente fechar? Tem algumas dicas, e agora sim, a primeira é em ordem de importância, que é diminuir o olhar para as notícias ruins. Como a gente já viu, o nosso cérebro, como ele funciona, então vamos diminuir aquilo que ele já faz sozinho. Não significa ficar alienado das notícias, mas será que você precisa assistir o dia inteiro como é que está a pandemia no mundo todo? Então, fique atualizado, mas não precisa estressar muito esse tema. Estabelecer conexões positivas é você se conectar com pessoas que falem de outras coisas que não sejam só da pandemia. Então, a gente não pode se conectar pessoalmente, mas tem diversas formas. Todos aqueles happy hours que você não pôde participar no passado, hoje você gostaria, mas dá para fazer happy hour virtual. Você também pode praticar mais a proximidade, que a gente já falou um pouquinho antes sobre isso, que é ter um interesse genuíno nas pessoas, não precisa estar perto fisicamente. E um ponto super importante é respeitar o horário de sono. O que isso significa? É você ter uma rotina para que seu sono possa ser um sono reparador. E algo que não sei se todos vocês sabem, mas a gente tem uma das fases do sono, que é a fase REM, que é aquela fase onde os olhos se mexem mais rapidamente. E é nessa fase que as memórias de curto prazo se transformam em memórias de longo prazo. Além de ser essa fase do sono que também faz com que a gente tenha mais concentração e atenção.
Agora, para chegar nessa fase REM, você tem que ter tido outras fases, que são 5 no total. Então, se você não tem uma noite de sono completa, você não chega nessa fase REM. Então, olha o que a gente está perdendo. Outro ponto importante também é você cuidar da sua alimentação. Tá mais fácil pedir junk food por conta de toda a facilidade, mas também temos nos deliveries uma alimentação mais balanceada, ou seja, uma alimentação mais saudável. Então, balanceie o seu cardápio. Não fique só focado num nem no outro, né? Cuidar da energia física, alguns já estão podendo voltar para a academia, mas nem todos. Mas cuidar dessa energia física é tão simples como, se você puder, né, subir as escadas, em vez de usar o elevador, ir à padaria ou à farmácia, que são coisas que usando máscara ainda a gente pode fazer a pé. E o último ponto seria praticar meditação. Então, mesmo que você tenha algum pensamento contra a meditação, tente, porque é muito importante. Ela ajuda, inclusive, se você está tendo, por conta da ansiedade ou qualquer outro fator, dificuldade para dormir. Então, a Renata vai falar um pouquinho do exemplo dela mesma com a meditação, mas é pouco. É como a gente fala, um passo de cada vez. Exato. Eu acho que quando a gente fala de meditação também tem um mito, né, Vê, que às vezes as pessoas falam ou acreditam que precisam meditar por muito tempo, né? Eu tenho que fazer 1 hora de meditação, eu sou muito agitado, eu não consigo. E eu me identifico com esses pensamentos todos, né? Eu tenho a mente muito agitada e para mim é um grande desafio meditar. Mas aí eu descobri que você pode começar com 5 minutos, não precisa ser 1 hora, o que já diminui de forma significativa o tamanho do desafio, né? E para mim Com uma coisa certeza. que funcionou muito foi fazer meditação guiada. Porque simplesmente sentar e falar não vou pensar em nada, que também é um mito, né? Que não é exatamente não pensar em nada, mas de fato deixar a mente livre, acolher o pensamento e deixar embora, para mim é muito difícil. Então, fazer meditação guiada, que tem várias hoje por aí na internet, disponíveis e etc., que é uma pessoa que vai te falando, né? Olha, agora pensa nisso, pensa naquilo, às vezes tem um barulhinho de fundo, me ajuda, pelo menos particularmente, me ajuda muito, porque eu fico prestando atenção na questão, né, dos guias aí, das direções, e eu consigo de fato manter a concentração. Então, comece devagar, assim como toda longa jornada, uma maratona começa com o primeiro passo, começa com 5 minutos, e à medida que você se sente confortável, você vai ampliando, né, esse tempo e encontrando outros métodos também. Mas eu acho que tem uma coisa interessante, né, Rê, da gente compartilhar com o pessoal, por que o sono, a alimentação, né, a meditação, ela faz tão bem e ajuda Uhum. tanto a gente controlar os níveis de ansiedade? Voltando para como o nosso cérebro funciona, e o cérebro, ele o tempo inteiro, ele fica criando reações químicas e físicas no organismo, né? Quando a gente dorme, por exemplo, a gente oxigena o cérebro, renova uma série de células, né, que ajudam a gente a manter o equilíbrio. A alimentação, por exemplo, eu sou chocolatra, eu amo chocolate, apesar de saber os benefícios e os malefícios que isso traz. Eu posso comer chocolate de vez em quando? Claro que sim, né? Aquela comida do conforto que a gente fala, que traz uma Uhum. sensação de prazer. E até para o nível de energia, ele joga a minha energia lá em cima. Mas logo depois a minha energia cai. E aí ele acaba criando um ciclo vicioso de eu preciso de mais açúcar para voltar a energia, eu preciso de mais açúcar, e eu vou aumentando a minha ingestão de açúcar por conta disso. Então, ter uma alimentação saudável e balanceada, verduras, legumes, frutas e etc., trazem muito bem-estar para o organismo como um todo, para a saúde física e, por consequência, também para a saúde emocional. E a gente precisando de uma imunidade, né, reforçada aí para evitar até, né, contrair outras doenças, mas também a Covid, é muito importante que a gente cuide da alimentação e do sono, porque isso ajuda muito. E a meditação tem Teve. aí. Desculpa, Rê, só para complementar. A meditação tem estudos comprovando, né, que ela aumenta o hormônio do bem-estar, diminui o hormônio do estresse, tem impacto até em pressão arterial, né? Tem impactos realmente físicos aí bastante interessantes. Não, Fala, desculpa, é Rê. verdade. A meditação, quando a gente realmente aprende a fazer, só traz benefícios. Ia dizer que uma das pessoas comentou que é difícil não estar sendo dormir, sim acordar. Mas realmente isso é mais do... Eu entendo perfeitamente essa pessoa, mas isso é aquilo que a gente fala, para a gente ter uma rotina no dia, é exatamente para isso. Porque quando a gente tem que estar todo dia num escritório físico, você tem horário para acordar, isso faz com que você tenha a rotina de horários que você vai dormir também. Então, se você está tendo dificuldade para acordar, mas seu sono está sendo reparador, ou seja, você acorda com as baterias recarregadas, o que isso faz com que a sua imunidade melhore e tudo mais, ok. Agora, se for só uma questão de você dar uma regulada na rotina do seu dia, faça isso, porque realmente faz muita diferença
na hora que você for dormir, ter passado por todas as fases do seu dia também. Mesmo trabalhando em regime de home office, é importante você ter os horários definidos. Não Sim. ser uma coisa assim muito fechada, mas que funcione bem para você. Tá? Era a Cris que fez esse comentário. Legal, obrigada, Rê. E eu queria fazer um último comentário para a gente fechar, porque já deu o nosso horário aqui para respeitar a agenda das pessoas, que é uma última dica, né? O princípio 90-10 do Stephen Covey. É um princípio, né, uma teoria que ele criou tão simples quanto 10% do que acontece nas nossas vidas, a gente não tem absolutamente nenhum controle. A exemplo da pandemia, a exemplo de uma tempestade que acontece no momento em que eu preciso sair de casa, de um voo que atrasou, não tenho controle sobre isso. Mas 90% do restante depende da forma como a gente reage a esses 10% que a gente não tem controle. Então, dependendo do que aconteceu no início do meu dia, se eu tenho uma reação, né, mais positiva, eu olho de uma forma mais positiva, ou mais neutra, pelo menos, isso vai fazer com que o meu dia tenha um desdobramento, né, às vezes mais ok, mais positivo. Se eu tenho uma reação muito negativa com algo que eu não tinha controle e aconteceu no início do meu dia, isso tem um impacto direto em tudo que acontece depois ao longo do dia, né? Traz mais estresse, mais problemas e a gente realmente tem mais dificuldades. Então, é um tema que daria para a gente falar aqui por horas, mas um pouco do que a gente queria trazer de essência para vocês, né? Dessa questão da ansiedade. A gente fica super à disposição se vocês tiverem dúvidas para trazer aqui no bate-papo, enfim, nos comentários, e a gente esclarece. E o que eu gostaria de pedir para vocês, eu vou compartilhar aqui um link. Quem tiver interesse depois de receber esse material do que a gente compartilhou agora, é só escrever para a gente lá o seu e-mail e a gente manda um pouco desse material para vocês. Tem lá uma perguntinha também, o que vocês acharam da live, se foi bacana ou se não foi. E para deixar o e-mail, se tiver interesse em receber o material, que aí a gente manda para que vocês tenham acesso. Tudo bem? Super obrigada a todos vocês que participaram. Regina, muito obrigada por aceitar meu convite, por compartilhar com a gente um pouco desse aprendizado que você tem tido aí ao longo dos últimos tempos todos, estudando, né, o comportamento humano, a ansiedade, etc. Foi realmente um enorme prazer compartilhar esse momento com você e com todo mundo que estava aqui nos assistindo. Eu que agradeço a todos e queria fazer um último comentário, que é uma frase que não é minha, é de uma amiga querida, Andréa, que ela fala: vamos fazer as pazes com a realidade. É isso que a gente tem aí pela frente, então vamos trabalhar com isso e não querer criar nada diferente nesse momento com relação à realidade. Adorei, vou adotar. Vamos fazer as pazes com a realidade. É o que tem para hoje, em resumo, né? São os É dez por isso cento mesmo. que a gente não controla, o que eu vou fazer com os 90% que me Uhum. restam, né? Muito legal, Rê, super obrigada. Obrigada, pessoal. O pessoal está dizendo aqui, muito Obrigada, bom, pessoal. Regina. Adorei, parabéns. Uma live muito esclarecedora e boa. Sensacional. Ó, tem gente esperando pelas próximas. Muito legal. Podemos Ah, que pensar legal. A em, gente em está super próximas lives. disponível. Uhum. A gente se Legal, vê na pessoal. próxima, então. É isso aí. Obrigada. Boa noite. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada. Boa noite. Tchau, tchau.